Pronto. Boa tarde, então aqui com vocês o Willy e Rosângela Lima para mais um Café da Tarde, compartilhar uma palavra de Deus. E o assunto de hoje é sobre a cruz. Qual o significado da cruz para você? Então vem com a gente. Quando lemos Atos dos Apóstolos, aprendemos que nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. E por que nós precisamos perseverar? Se a Bíblia diz que nós precisamos perseverar, é porque existe uma batalha, Sim. Existe uma luta. É verdade. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia. É uma luta constante, sim ou não? Constante. Eu tenho que estar todo o tempo no meu pensamento, lutando com pensamentos de desânimo, de tristeza. Parece que quanto mais tempo eu tenho dentro de casa para ler a Bíblia, orar, para estar com Deus, se eu não fazer a minha agenda, eu me enrolo. E se nós passarmos muito tempo ouvindo mais notícias na televisão, aí você... Por isso nós estamos aqui, para te auxiliar a estudar a palavra na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24, que diz assim: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, a qual de fato é escândalo, grava essa palavra, escândalo, para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E nós precisamos observar então qual é a principal característica da cruz, né? Olha o que significa a palavra escândalo: fato ou acontecimento que contraria e ofende sentimentos, crenças ou convicções morais, sociais ou religiosas estabelecidas. E será que a cruz hoje em dia continua sendo um escândalo ou ela foi um escândalo apenas naquela época? Talvez hoje ela ainda continua sendo um escândalo. Certo ou errado? O que você acha? Eu acredito que sim. Porque hoje as pessoas fogem do sofrimento. Hoje as pessoas não querem passar por nenhum tipo de sofrimento. Quando se fala de uma religião, quando se fala de Cristo, né, as pessoas esquecem a parte de Cristo crucificado. Atos dos Apóstolos pregavam, eles se alegravam no sofrimento de Cristo. É verdade. Talvez por isso que é algo que ofende crenças e religiões, crenças e convicções. Talvez na nossa mente, naquilo que nós aprendemos como o Evangelho, talvez o Evangelho que nós aprendemos foi o Evangelho onde nós vivemos sempre longe das lutas, das dificuldades. Será que talvez seja isso? Porque, olha só, eu aceito a Jesus, então você não terá mais dor. A vida para você vai ser melhor, não haverá mais sofrimento. E quando você se depara com a palavra vai te dizer: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nesse tempo de sofrimento, de aflição que estamos passando, muitos perdendo empregos, né? Muitas pessoas aí com dificuldades, enfermos. Isso significa que para nós que somos cristãos, que temos Cristo, né, conosco, nós passaremos por este tempo sim, mas não estamos sozinhos, porque Ele está conosco. Muitas pregações que nós ouvimos são pregações de bênção. É verdade. Aceita Jesus que você vai ser abençoado. Na realidade, a bênção, ela é a consequência, não é o propósito da cruz. Sabe que muitas vezes eu posso crer em Deus, mas não confiar de que Ele vai suprir a minha vida. Então eu posso crer num Deus que eu não confio. Então olha o que diz a palavra em Isaías 43, a partir do versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou a Jacó, aquele que o formou a Israel: não temas, pois eu resgatarei, eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios,
eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Nossa, isso significa que a fé que a Bíblia nos ensina é uma fé de suporte, é uma fé para suportar, não uma fé para conquistar. E nós aprendemos muitas vezes que a nossa fé é uma fé para conquistar. Então, 7 semanas para conquistar a sua bênção. E nós vivemos um evangelho de conquista, mas não um evangelho de suporte. Quando passares pelo fogo, o fogo não irá te queimar. Quando passares pelos rios, os rios não irão te afogar. Isso é uma fé de suporte, que você poderá suportar as batalhas da vida. Quando passares por um problema, quando passares por um momento de pandemia, esse problema não irá te vencer, não irá te derrubar, não irá te abalar. Por quê? Porque a sua fé está firmada em Deus. Sua fé está firmada no verdadeiro evangelho. E por que muitas vezes, desculpa te cortar, pastor. Pode cortar a hora que você quiser. Por que muitas vezes a nossa fé é abalada nesse tempo? Porque eu acho que nós precisamos olhar para a cruz. É verdade. Precisamos olhar para a cruz, porque lá na cruz nós encontramos o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Como nós falamos, eu posso crer em Deus e não confiar nele, e isso não é uma fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que compreende a cruz de verdade. Você sabe o que é compreender a cruz de verdade? Compreender a cruz de verdade é entender o propósito original da cruz. O propósito original da cruz não é te abençoar. Isso é a consequência da cruz. Isso é a consequência, porque o propósito da cruz é resgatar e reconciliar o homem com Deus. Resgatar o homem do domínio das trevas, tirar ele das trevas e transportar ele para a luz. E reconciliar o homem com Deus e com o próximo. Deus tanto reconciliou, Jesus tanto reconciliou as nossas vidas com Deus, como reconciliou a nossa vida com o nosso irmão. Por isso a Bíblia vai dizer em Mateus 22 que nós devemos amar o próximo como nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Agora faz sentido que Jesus disse que esses eram os 2 maiores mandamentos, né? Isso, porque isso fala dos 2 propósitos da cruz, que é resgatar e reconciliar. Será que a nossa fé, ela está firmada em fundamentos errados da cruz, então? Talvez esteja, porque muitas vezes nós desanimamos, nós abrimos mão da comunhão com nossos irmãos e abrimos mão da comunhão com Deus. E por que nós abrimos mão disso? Quando estamos passando pela luta, quando estamos passando por provações, muitas vezes nós abrimos mão porque a nossa fé está firmada em fundamento errado, está firmado no fundamento que nós deveremos ser abençoados, e não uma fé de suporte, e não uma fé do qual nós fomos resgatados e reconciliados. Sabe que eu creio que a igreja nunca mais será a mesma depois desse tempo, porque é um momento para nós refletirmos, é um momento para nós valorizarmos a comunhão com os nossos irmãos. Eu tenho sentido muita essa falta de estar com vocês, de ter a comunhão com a igreja. Isso me faz falta, por mais que nós oramos, que nós buscamos em casa, que nós estamos aqui gravando a palavra, porque a comunhão com o próximo faz toda a diferença. Como diz em João 7,38, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então nós precisamos valorizar a cruz, valorizar a palavra, valorizar a comunhão. Eu creio que tudo será diferente a partir desse tempo que estamos vivendo. E o que é fluirão rios de água viva? Isso significa que nós não somos um recipiente das bênçãos de Deus. Nós somos o canal pelo qual Deus vai liberar a sua bênção. Nós, nesse tempo de pandemia, é um tempo onde nós precisamos olhar para os nossos irmãos e ver neles se há uma necessidade. Isso é ser um canal da bênção de Deus. Será que os nossos vizinhos, os nossos irmãos, eles estão passando por necessidade? Eu acho que sim. Principalmente nesse tempo.
Será que nossos olhos estão voltados para eles? Porque quando nós olhamos para o plano original da cruz, nós olhamos também para o plano de Deus, que é constituir uma família. É verdade. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Olhar para a cruz de maneira correta é entender que nós não apenas vamos ser abençoados, mas que também nós seremos um canal de bênção. Por quê? Porque Deus restaurou nossa relação com Ele e a nossa relação com o nosso irmão. E aí nós olhamos o nosso irmão não julgando, não falando das suas falhas, mas olhamos para ele como forma de nós sermos bênção na vida dele. É verdade, isso é muito bom. Muda toda a nossa maneira de pensar olhando desse jeito. Muda toda a nossa perspectiva. Por isso, neste momento, o ideal nesse tempo de dificuldade que nós estamos passando, de conflitos nas emoções, conflitos familiares, né? Que não, a gente sabe que não está fácil para ninguém. É tempo de olharmos para a cruz, é tempo de não perdermos o foco, é tempo de olhar para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, se inscreva no canal, não esquece de deixar aí o seu like, de compartilhar essa palavra com quem você conhece e sabe que precisa. Amém.